Graças a Deus, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar com você mais uma vez e juntos nós podemos refletir na boa, bendita e maravilhosa palavra do Senhor nosso Deus. Estamos no nosso propósito, liberando o poder de Deus por meio da intercessão. Estamos falando sobre a oração e especialmente sobre a oração intercessória. E Deus tem sido gracioso, bondoso para conosco, nos abrir a porta da palavra, e sei que este resultado nós estamos tendo porque você tem orado por mim, você tem me ajudado e tem me acompanhado. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, pela bondade e misericórdia do Senhor. Estou empenhado nesse propósito, orando de madrugada, orando durante o dia, clamando a Deus para que Deus venha intervir ao nosso favor e ter compaixão e misericórdia de nós. A minha oração tem sido para que Deus venha conceder a mim uma maior medida, para que a palavra de Deus seja verdade na minha boca, para que por cada pessoa que eu estiver orando, por cada causa, por cada situação, me seja dada assim uma manifestação maior do Espírito Santo, para que a graça esteja fluindo de uma maneira muito especial. Meu desejo é que o Senhor Deus venha conceder a mim as impressões dele, para que eu esteja abençoando melhor a sua vida. Meu desejo é que Deus venha conceder-me o poder, os dons, a sabedoria do Espírito Santo, para que eu possa estar ajudando melhor você, tanto através da oração quanto da exposição bíblica. E isso está na palavra do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, Paulo afirma que nós devemos estar buscando sempre os melhores dons, buscarmos com diligência para sermos usados através dos dons espirituais. Eu espero que Deus esteja de uma maneira muito especial usando não só a minha vida, mas usando também a sua vida como instrumento de bênção para a glória do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz que nós devemos exercer e estar buscando com zelo os dons espirituais, especialmente o dom de profecia. E eu estou fazendo uma conexão com a profecia e a intercessão, porque eu estou falando sobre a importância de nós estarmos usando as palavras de Cristo, a palavra de Deus, na nossa intercessão, orando a palavra, porque a palavra libera o poder de Deus, o poder do Espírito Santo ao nosso favor. Vamos ao texto sagrado, Lucas capítulo de número 11, versículo de número 13, o texto que Deus pôs no meu coração. Ontem eu terminei a ministração falando sobre dois focos da nossa oração intercessória que o Senhor pôs no meu coração para nós estarmos trabalhando. Lucas capítulo 11, versículo 13, e aí nós vamos ler Lucas capítulo 18, versículo 7. São os dois focos que nós estamos trabalhando e hoje eu quero falar com mais precisão sobre esses dois focos, os quais nós estamos buscando para vivenciarmos a graça e também estarmos vivenciando a justiça de Deus na nossa vida. Lucas 11:13, a parte B diz assim: quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pediram. Jesus está aqui falando sobre a importância de nós estarmos em oração, e ele fala com propriedade sobre a manifestação, a vinda, o poder, a liberação do Espírito Santo sobre a vida daqueles que oram. Agora veja que o segundo texto também é um texto afirmativo sobre o dever de nós estarmos orando, o dever de nós estarmos intercedendo, e aqui o Senhor Jesus está nos orientando a estarmos intercedendo para que Deus libere sobre nós a sua justiça. Diz assim
assim o texto sagrado: Deus não fará justiça, ou porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Somente até aqui. Veja, o Senhor Jesus está nos dando duas orientações para nós estarmos intercedendo. Primeiro, uma intercessão para nós estarmos recebendo a liberação de uma manifestação maior do ministério do Espírito. Veja, a intercessão nossa tem como foco uma manifestação maior do ministério do Espírito Santo. Segundo propósito, uma manifestação maior da liberação da justiça de Deus. Estas duas coisas eu quero abordar nesta reflexão. Primeiro, a manifestação do ministério do Espírito Santo. Deixa eu ajudar você a entender que quando a Bíblia fala do ministério do Espírito Santo, a Bíblia é muito rica, mas eu vou sintetizar e usar 3 versículos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, porque ali Paulo fala de 3 manifestações gloriosas do ministério do Espírito. Primeiro eu quero usar o versículo 8, depois o versículo 17, por fim o versículo 18. No versículo 8, Paulo chama o ministério do Espírito de ministério maior. Paulo está comparando o ministério do Espírito, fazendo menção também da lei. Então ele diz que comparar o ministério do Espírito com a lei é entender que o ministério do Espírito é muito maior do que a manifestação da lei, porque o Espírito Santo, ao desenvolver o ministério considerado por Paulo de ministério maior, é um ministério que produz vida, enquanto a lei, ela mata. É interessante entendermos que, à luz da Bíblia, nós podemos afirmar seguramente que o Espírito Santo, ele nos proporciona tanto vida física quanto vida espiritual. Mas como assim, pastor? Se você voltar os teus olhos para Gênesis capítulo 2, versículo 7, você vai lembrar que o texto afirma que quando Deus estava formando o ser humano, ele já havia feito aquele boneco de barro que estava inerte para que o ser humano pudesse se tornar uma alma vivente. A Bíblia diz que Deus soprou, ou seja, Deus colocou o seu espírito dentro do homem para que o ser humano então pudesse tornar-se uma alma vivente. Então o Espírito é quem gera a vida física no ser humano, mas também é ele quem gera a vida espiritual. Por quê? Quando o ser humano pecou, ele passou a conhecer a morte, não só morte física, mas também e principalmente a morte espiritual, porque ele tornou-se separado, destituído da glória de Deus, como diz Romanos 3 e 23, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é quem opera em nós o milagre da regeneração, o milagre do novo nascimento. Isso está em João capítulo 3, versículo 5, versículo 7, versículo 8. Podemos também ver essa descrição em Tito capítulo 3, versículo 5, em outras tantas referências, como Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que ele nos vivificou, ou seja, fomos vivificados por uma obra do Espírito Santo no ato da nossa conversão, e isto é glorioso. Então, o ministério do Espírito é um ministério de vida, por isso que Romanos 8, versículo de número 2, a Bíblia diz que o Espírito
espírito de vida nos livrou da lei e também do espírito da morte. E glória a Deus por isso, porque podemos desfrutar de uma vida abundante na presença do Senhor Jesus. Mas 2 Coríntios 3:17, Paulo vai falar que o Espírito também promove liberdade. Olha só o texto: Deus é o Espírito e onde há o Espírito do Senhor há liberdade. Esta liberdade não pode ser confundida com libertinagem, porque na libertinagem o ser humano quer fazer o que quer fazer ou o que lhe dá na cabeça, e nós não podemos viver assim, porque nós não estamos mais andando na carne, nós não temos liberdade para fazer o que a carne quer fazer, porque na verdade isto é libertinagem. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. E eu glorifico ao Senhor por isso. Por quê? Porque vivemos na liberdade do Espírito e não fazemos o que queremos fazer de acordo com a nossa natureza pecaminosa, mas fazemos o que devemos fazer, porque agora o Espírito Santo, ele nos deu controle, domínio próprio, e por isso nós podemos ter controle diante da nossa natureza pecaminosa se nós passarmos a andar no Espírito. Conforme Gálatas 5:16, Paulo diz: andai no Espírito e não cumprireis. Não satisfareis os desejos da vossa carne. Por isso, nós estamos, através do Espírito, tendo a oportunidade de vencer a guerra espiritual dentro de nós, que acontece diariamente. Mas andando no Espírito, nós podemos vencer e não andarmos na carne, ok? Então, veja, o Espírito promove liberdade. E aí nós podemos desfrutar desta liberdade gloriosa, maravilhosa, o que nos tirou da escravidão. Hoje nós não somos mais escravos, porque somos livres no Senhor. Nós não precisamos mais andar com medo, porque o Espírito promoveu em nós a ousadia. Não podemos e não precisamos mais andar mascarados, como Moisés andava com o rosto coberto, porque perdeu a glória de Deus na sua vida. E aí Paulo vai dizer que nós não precisamos mais andar com o rosto coberto, mas com o rosto descoberto nós refletimos a glória de Deus. Isto significa dizer que o Espírito Santo nos deu liberdade e removeu toda a máscara de falsidade, de hipocrisia, de mentira, porque a nossa vida agora é uma vida autêntica para a glória de Deus. Mas olha que o Espírito também promove em nós, aleluia, o ministério do Espírito promove em nós, além de uma maior vida, uma maior liberdade, o Espírito de Deus também traz ao nosso favor uma maior transformação. 2 Coríntios 3:18, Paulo diz que agora nós estamos com o rosto descoberto e estamos como diante de um espelho, olhando e refletindo a imagem do Senhor Jesus pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória. E quem faz essa transformação? É o Espírito Santo. A transformação de Deus pelo Espírito é algo que nós podemos contemplar na vida de Saul. Pena que Saul não conservou a transformação, mas o Espírito gerou uma transformação em Saul. É só você observar 1 Samuel 10:6, quando o profeta Samuel esteve diante de Saul, ele disse: o Espírito
Espírito do Senhor se apoderará de ti e tu serás transformado em um outro homem. Você vai ver que o Espírito Santo, quando se apoderou de Davi, também fez uma transformação na vida de Davi, proporcionando a Davi autoridade espiritual. Pode perceber que antes da manifestação da unção de Deus na vida de Davi, ele não tinha autoridade para desafiar o gigante Golias, mas ele só pôde vencer o gigante Golias por conta da unção de Deus na vida dele, do Espírito Santo, que havia se apoderado da sua pessoa no meio dos seus irmãos, após ele ter recebido a ministração do profeta Samuel. O que eu quero dizer com isto? É que o Espírito do Senhor Jeová, ele vai proporcionar a você uma graça maior e você vai viver a essência da vida de Deus na tua história. Em nome de Jesus, você vai viver uma vida abundante. Em nome de Jesus, você vai viver uma vida livre, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O Espírito vai fazer você desfrutar de toda a liberdade da graça de Deus e vai proporcionar a você, a tua casa e por quem você está orando, transformação. E nós vamos clamar por transformação logo mais daqui a pouco. Mas olha só, por isso que eu disse para você ontem, pontuei para você, que o Espírito pode proporcionar a nós maior graça, porque Tiago 4,6 diz que Deus resiste a quem é soberbo, ou seja, Deus faz assim para quem anda na soberba, mas para quem se quebranta, para quem se rende, para quem se humilha, a Bíblia diz que Deus ele dá maior graça, ou seja, há uma manifestação maior do Espírito, do poder do Espírito. Olha o que diz Atos 4:33, eu citei isto ontem, mas quero lembrar você, a Bíblia diz que por causa da ressurreição do Senhor Jesus, os apóstolos, os discípulos receberam uma maior manifestação da graça, e a Bíblia vai dizer que a graça se manifestou proporcionando, aleluia, abundância de manifestação do Espírito, da graça de Deus na vida dos seus discípulos. Por isso que Atos 4:31, a palavra vai dizer que tendo eles orado, moveu-se o lugar. Oh, aleluia! Moveu-se o lugar e todos foram cheios do quê? Cheios do Espírito Santo, e com ousadia eles falavam a palavra de Deus. Veja que eles viveram uma transformação. Eles estavam presos, mas de repente, por uma manifestação das palavras de intercessão que eles oraram com base na palavra, eles foram então visitados pelo anjo do Senhor e as portas se abriram. E eles foram livres daquela prisão e com ousadia eles proclamavam a palavra. Deus vai trazer liberdade para quem está cativo e vai proporcionar a você a ousadia, e você vai viver essa transformação. Você vai viver a bênção da liberdade no Espírito, as portas vão se abrir e Deus vai te usar no ministério da palavra, da oração intercessória, porque Ele te chamou para ser um instrumento vivo e poderoso nas suas mãos. Então se prepara, porque virá
haverá abundante graça, haverá uma superabundante graça na sua vida, e a graça vai fortalecer o teu coração, não só o teu coração, mas o teu corpo, a tua casa e a tua família, o teu ministério para a glória de Deus. Em segundo lugar, nós vamos orar para Deus liberar sobre nós também um pouco mais da sua justiça. Sim, Deus vai estar agindo com a sua justiça ao nosso favor. Eu lhe disse ontem e volto a dizer que eu perguntei ao Espírito de Deus o que seria esta justiça, e o Senhor ministrou ao meu coração, oh glória, dizendo que a justiça de Deus vai endireitar as coisas que estão erradas na nossa vida. Deus vai endireitar as coisas que estão erradas na nossa casa. Deus vai endireitar as coisas que estão erradas na nossa nação. E hoje, quando eu orava a Deus, Deus me trouxe duas referências para confirmar ao meu coração que Ele vai endireitar o que está errado. Primeiro, Deus me trouxe Amós, capítulo de número 7, versículos 7 e 8, quando a Bíblia diz que Amós teve uma visão de um muro e que este muro estava sendo, aleluia, aprumado. E o Senhor perguntou: Amós, o que é que vês? Eu vejo um prumo no meio do teu povo. E Deus vai trazer a prumação. Deus vai fazer um prumo descer, e aquilo que está torto no sentido vertical, sabe? Essa falta de sintonia que os homens estão tendo em relação à vontade de Deus, em relação à palavra de Deus, esses homens que estão invertendo valores da palavra de Deus, Deus vai fazer um prumo descer. E Deus vai endireitar o que está torto. Aí Deus me trouxe uma outra referência, Isaías 45, versículo 2, e Deus me deu essa referência dizendo: além de eu trazer e endireitar o que está torto no sentido vertical, eu vou endireitar o que está torto no sentido horizontal. E aí vem o texto de Isaías 45, verso 2, e o Senhor fala: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Escute o que Deus está falando. Ele vai à nossa frente para endireitar todo o caminho tortuoso. E eu quero profetizar, liberar sobre a tua vida esta palavra profética. Tanto a sintonia com Deus, quanto a sintonia com as coisas aqui nesta terra serão endireitadas, porque Deus vai fazer justiça, Deus vai endireitar as coisas que estão erradas. E quando nós pensamos nesse endireitar de Deus as coisas que estão erradas, essa justiça ela é muito abrangente, porque envolve questões governamentais e sociais. E eu tenho clamado para Deus colocar e endireitar na nossa nação e colocar fim, por exemplo, no aborto, colocar fim no tráfico humano, colocar fim no tráfico de drogas, colocar fim no sistema educacional que está sendo injusto, colocar fim nas injustiças econômicas, colocar um fim nas inquietações sociais, colocar um fim nessa pandemia, colocar um fim no terrorismo, colocar um fim e, em nome de Jesus, nos livrar de desastres naturais, nos livrar dessa crise social sem precedência que nós estamos vivendo, que está gerando fome,
genocídios em massa, que Deus nos dê o livramento. E Deus aquietou minha alma e tranquilizou meu coração, dizendo: continue orando, continue intercedendo, porque eu vou fazer justiça, porque o meu trono, o meu governo não é igual ao governo humano, não é igual aos impérios humanos. E eu me alegrei porque Deus me trouxe ao coração o Salmo 89 e eu pude ler acerca das bases do trono de Deus, e eu me alegrei porque o trono de Deus não está baseado como se baseia os tronos humanos, os impérios humanos. E aí eu percebo que ao longo de séculos, todos os impérios humanos, eles reinaram e dominaram por um período de tempo, e houve muita injustiça, muitas falhas em todos os governos e reinos humanos. O Senhor me fez entender que eles caíram por terra e continuarão caindo por terra, porque são governos baseados em impérios aonde a falha, aonde a injustiça. Pode perceber os impérios como, por exemplo, assírios, egípcios, Império Grego, Império Romano, Impérios Medo-Persas e por aí vai. São impérios que tiveram suas autoridades, mas caíram por terra e falharam, porque são baseados em injustiça. E o governo de Deus nunca caiu e jamais vai cair por terra. O reino de Deus é um reino eterno. Por isso que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o reino de Deus não está baseado em império. Deus não trabalha com império. Quem trabalha com império é o diabo. Por isso que a Bíblia vai dizer em Colossenses 1:13 que o Senhor nos libertou do império das trevas, porque no império das trevas é mentira, a falsidade, há vícios, é o diabo que governa. E eu posso glorificar a Deus porque eu já fiz parte do império das trevas, mas hoje não. Hoje eu faço parte do reino de Deus. Paulo disse, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o reino de Deus, você vai perceber que não está baseado em mentira, em injustiça. Não, Paulo diz em Romanos 14:17 que o reino de Deus é justiça, é alegria e paz no Espírito Santo. Agora, olha o que diz a Bíblia no Salmo 89 sobre as bases do reino de Deus. Veja aí se não vai dar para você dar um glória ao Senhor. Vou ler os versos 13 e 14. Diz assim: tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Então nós precisamos entender, e os homens desta terra, as autoridades, aqueles que fazem parte do Supremo Tribunal Federal desse país, tem que saber disso aqui, tem que ler isso aqui. O texto diz que Deus tem um braço poderoso. E a mão de Deus, ela é muito forte. Não dá para brincar com o braço de Deus e não dá para brincar com a mão de Deus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Agora olha só os pilares do reino de Deus. Verso 14. Justiça, juízo são a base, glória, do teu trono. Veja que o alicerce do trono de Deus, o fundamento do trono de Deus é justiça e juízo. E veja que o verso termina dizendo: misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Isto significa dizer que a base do trono de Deus
é feito com justiça e juízo. E o olhar de Deus, veja que o trono de Deus está também sendo fundamentado na misericórdia e na verdade. E aí Deus falou ao meu coração: Valdecir, diga para o meu povo, diga para a minha igreja, diga para o meu servo acreditar que eu vou fazer justiça, que eu vou endireitar o que está torto e eu não vou falhar. Alguém diz assim, a justiça tarda, mas não falha. E tem gente que ainda faz conexão. Deus tarda, mas não falha. Eu vou dizer para você, estas duas afirmações, esses dois adágios populares não são corretos. Crente não deve utilizar-se desses adágios. Por quê? Se é justiça, não pode falhar. E Deus, Ele não tarda, porque Deus, o nome dele é Já. Ele é o Senhor absoluto que não falha, por isso ele não tarda, ele não se atrasa, ele chega na hora certa, porque Deus não se atrasa. E eu afirmo isto dizendo a você que Deus não trabalha dentro do nosso tempo, Deus não precisa desse relógio como eu preciso, porque Deus não trabalha dentro do Cronos, porque um dia para Deus, diz 2 Pedro 3:8, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. O Deus que nós servimos não trabalha com o Cronos, ele trabalha com o Kairos. Deus chega no tempo certo e a hora de Deus decidir agir, ninguém vai impedir de Deus agir. A hora que Deus decidir de resolver, ele vai resolver. A hora de Deus decidir endireitar, ele vai endireitar. E se você clamar acreditando que Deus é aquele que faz justiça, pode ter certeza, a palavra vai ser evidenciada, porque Deus vai fazer justiça para quem está clamando de dia e de noite. Oh, glória! Então, eu quero que você entenda e compreenda que você não está no império das trevas. Se você estivesse no império das trevas, aí você podia confiar na justiça do homem. Não seria boa coisa. Por quê? A Bíblia diz em Isaías 64, verso 6, que a nossa justiça como seres humanos, ela é comparada a um trapo de imundícia. Então, se você estivesse no império das trevas, mesmo confiando na justiça humana, não seria um bom negócio, porque a justiça humana falha, o homem mente, o homem é corrupto e o homem se corrompe. Mas escute, o nosso Deus nunca falhou, o nosso Deus nunca atrasou. Ei, Isaías 43:13, ele declara: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Ei, quem é que pode impedir de Deus fazer o que ele decidiu fazer? E ninguém pode invalidar o que Deus decidiu fazer. Eu quero declarar em nome do Senhor: o reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus é justiça, é alegria e é paz através do Espírito Santo. Você está no reino de Deus, então creia, Deus vai agir com justiça. Amém? Glória ao Senhor, bendito seja Deus. Então eu quero orar com você, por você, pela tua casa, pela tua família, pelo teu lar. E quero que você ore comigo. Aí você pode dizer assim: pastor, mas eu não consigo orar, minha oração é tão curta. Ore mesmo, orando de maneira curta. Sabia que você pode orar uma oração intercessória, mesmo sendo uma oração curta, no sinaleiro? Faça essa oração. Mesmo estando, às vezes, naquela fila, no banco, na lotérica, na farmácia.
Faça uma oração, mesmo que seja curta, Deus é poderoso para ouvir você. Mas pastor, a minha oração ela é fraca, mesmo que você se considere fraca a sua oração, mas escute, a Bíblia diz que a oração feita por um justo, ela é poderosa. Então, não pense você que Deus não vai ouvir a tua oração, por mais frágil que você sinta-se. Olha aqui para mim, deixa eu lembrar você. Nós estamos na busca por uma liberação de uma manifestação maior do ministério do Espírito. E você sabia que Deus prometeu em Zacarias 12:10 derramar sobre o seu povo o Espírito da graça e o Espírito da súplica? Oh, glória! Então pega aí, se Deus vai derramar o Espírito da graça e o Espírito da súplica, mesmo eu e você sendo frágeis, nos sentindo fracos, nós podemos orar, porque o Espírito Santo é esse Espírito da graça, o Espírito Santo é esse Espírito da súplica. Por isso Paulo vai dizer em Romanos 8:26 que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda onde? Nas nossas fraquezas. Aleluia! Isto significa dizer que mesmo na nossa fragilidade, e por que nós nos sentimos fracos muitas das vezes? Porque falta oração. E na falta da oração, a gente se distancia do Deus onipotente. Mas na prática da oração, nós nos aproximamos do Todo-Poderoso. Ei, e quando nós estamos orando, o Espírito vem, ele se manifesta, o Espírito conduz a nossa vida, a nossa oração diante de Deus. E você vai perceber que o Espírito vai te capacitando, o Espírito vai te renovando, o Espírito vai se apoderando de você, e você vai crescendo na oração, vai se fortalecendo na oração, e aquilo que é a tua fraqueza, o Espírito Santo vai te conduzindo a vencer aquilo que te enfraquece. Eu vou dizer outra coisa para você antes de nós orarmos. Creia no poder da tua oração, mesmo se a sua oração for mal expressada. Ore pensando em Hebreus 4:16. O escritor vai dizer assim: cheguemo-nos com confiança ao trono da graça. Veja que o texto não diz trono das palavras, né, precisas, ou trono da precisão literária. Não. Você pode se expressar com palavras simples. Por quê? O que vai validar e vai proporcionar autoridade na sua oração é o sacrifício que Cristo fez lá na cruz do Calvário. É o que Jesus suportou lá na cruz por mim e por você. Então a autoridade da nossa oração não está nas nossas palavras de sabedoria. Quero lembrar você. A Bíblia diz que Deus ouve o clamor do aflito, que está isolado, que está cativo, que está detido, que está preso. Olha só o que diz a Bíblia no Salmo de número 79, verso de número 11. Chegue à tua presença o gemido dos presos. Isso aqui fala de quem está numa penitenciária, mas isso aqui também pode ser abrangente para quem está num hospital, para quem está numa UTI, para quem está dentro de casa, como é o nosso caso, estamos presos dentro de casa. Deus está dizendo, vai chegar a presença de Deus, o gemido daqueles que estão, de alguma maneira, cativos. Segundo a grandeza do seu braço, olha só, a grandeza do braço de Deus vai se estender até a tua casa, até o teu apartamento, até esse hospital, aonde você está, e Deus vai trazer livramento.
Eu vou um pouco mais, o Salmo 102, verso 20, antes de nós orarmos, eu ainda quero citar esse texto. Salmo 102, verso 20, a Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir o gemido dos presos e para soltar aqueles que estão sentenciados à morte. Eu vou declarar em nome de Jesus, e nesta oração eu libero uma palavra profética: este mal não é para a morte, Deus vai libertar, Deus vai trazer saúde para quem está passando pelo vale da sombra da morte, em nome de Jesus. Então ore comigo. Mesmo se você sentir que a tua oração é curta, ou se a tua oração é uma oração fraca, ou mesmo se você não tenha, aquela eloquência que Daniel teve, porque Daniel era um sábio, inteligentíssimo. Se você perceber, Daniel ou Neemias são orações eloquentes, são intercessões eloquentes. Mas eu mostrei para você que Deus também escuta o necessitado como eu e você, que estamos cativos neste tempo e que às vezes não temos tantas palavras de sabedoria para orar ou expressões tão certas e tão precisas na tua simplicidade. O Espírito Santo vai agir interpretando diante de Deus até mesmo o teu gemido e as tuas lágrimas. Querido Deus, eu quero te louvar e te agradecer por esta oportunidade de honra de poder estar orando, de poder estar clamando, de poder estar suplicando a tua bênção e o teu favor, meu Pai. Quero te agradecer pela vida deste irmão e desta irmã, por podermos orar juntos. Estamos formando agora uma grande rede de intercessores diante do Senhor. Quero clamar pela saúde do povo brasileiro, pela saúde do teu povo em especial. Irmãos e irmãs que eu ainda não conheço, mas eu recebo dentro de uma lista de oração muitos pedidos anotados. Ah, meu Senhor, estenda a tua mão e dá o livramento. Estenda a tua mão e faça uma obra de libertação. Estenda a tua mão e traga restauração. Traga, Senhor Deus, livramento das drogas, da opressão do diabo, livramento dos vícios, do alcoolismo, espírito de prostituição. Eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito de medo, espírito da inquietação, do pessimismo, espírito que tem perturbado essa mente, agitado este coração, provocado revolta dentro desta casa, dentro desta família. Pais que estão sendo injustiçados por filhos que têm se rebelado e por estarem se rebelando. Pais estão sendo desrespeitados, pais estão sendo violentados, às vezes fisicamente, às vezes verbalmente, mas em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai fazer justiça. Em nome de Jesus Cristo, essa esposa que se sente injustiçada, esse esposo que se sente injustiçado, este casamento, Senhor, que está sendo apenas uma aparência, peleja pela restauração desta casa, deste matrimônio, desta família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Este empresário que está sendo injustiçado porque não está podendo trabalhar, este aluguel que está atrasado, esta mercadoria que ainda não foi paga, o desespero está batendo no coração deste comerciante, porque não pode estar, Deus, vendendo, não pode estar abrindo a porta do seu comércio, mas o carnê, o boleto já está vencido.
Faça justiça, meu Deus, faça justiça para este órfão, para esta mulher, para este homem que tem uma causa na justiça. Ó Deus, um terreno, ó Deus, talvez o nome dele, o nome dela que não foi colocado, registrado em cartório, e está uma burocracia para ele receber, para ela receber a sua herança que lhe é de direito, e há anos está esse processo. Oh meu Deus, entra naquele fórum, entra naquela sala, e aquela documentação que precisa ser julgada, Senhor, faça justiça a este teu filho, a esta tua filha, a este aposentado, a esta aposentada que tem sido injustiçado, Senhor, a este funcionário público, a este trabalhador que foi injustiçado e que ainda não pôde receber os seus direitos, Senhor, em nome de Jesus, estenda a tua mão e traga a revisão deste processo, traga, Senhor Deus, em nome de Jesus, a tua vitória, o teu milagre. Este homem e esta mulher que foi lesado, este empresário que foi lesado por um funcionário, oh meu Deus, estenda a tua mão, estenda a tua mão, faça justiça, esse empresário que foi lesado, colocado na justiça por uma calúnia, por um roubo, por um crime, por uma falsidade, essa empresa que é pequena aos olhos de grandes e gigantes empresas que estão sendo injustiçadas, um serviço que foi feito e ainda não foi pago, oh Deus, e talvez ainda não foi pago porque este teu filho, gerente desta empresa, proprietário ou sócio, que não pode pagar um grande advogado, mas o Senhor vai ser o advogado desta empresa, o Senhor vai ser o advogado deste teu servo e desta tua serva, e o Senhor vai fazer justiça, porque tu és o justo juiz. Sim, tu és o justo juiz, e vai agir, e vai pelejar, e vai trabalhar de um modo especial. A tua palavra não voltará para o Senhor vazia, o Senhor vai fazer o que lhe apraz, e prosperará a tua palavra para aquilo, naquilo que o Senhor a enviou. Por isso, eu estou profetizando, derrama mais do ministério do teu Espírito, a vida do Espírito, a liberdade do Espírito. Recebe renovo pelo Espírito, seja livre pelo poder do Espírito. E se você está precisando de transformação, alguém da tua casa precisando de transformação, o Espírito está sendo liberado agora, uma unção maior, a unção da libertação. Olha o jugo sendo retirado agora, olha o jugo sendo quebrado do pescoço, oh meu Deus do céu, olha a carga sendo tirada do ombro de alguém. O Senhor vai aliviar alguém, vai libertar alguém pelo poder do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos assim, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sempre tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê muita paz. Até amanhã, se Deus quiser.